e ligarem quando tiverem alguma dúvida. Pode perguntar em qualquer momento da aula, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que eu respondo. Então aqui a gente vai começar hoje, né, assistência de enfermagem à oncologia. Eu sou a enfermeira Elisama e vou iniciar. Ó, em relação ao câncer. O câncer é o quê? O câncer é um processo patológico que começa quando uma célula normal é transformada por mutação genética do DNA. Então, tem uma célula normal no organismo, né? E por algum motivo, essa célula sofre uma mutação genética do seu DNA que ocasiona o câncer. Eu vou explicar mais lá na frente como é que acontece esse processo. O perfil das pessoas que têm câncer. Qual é esse perfil? Ó, ele afeta pessoas de todas as idades, né? Dependendo do câncer, porque cada câncer tem suas peculiaridades, né? Mas a maioria dessas pessoas que são acometidas com câncer são idosos, né? Pessoas acima de 65 anos. E a incidência é mais elevada em homens, então esse é o perfil. Afeta pessoas de todas as idades, mas a maioria dessas pessoas que são afetadas, elas têm 65 anos ou mais, e a incidência acontece mais em homens. Para a gente entender o processo de carcinogênese, que é esse processo, né, de formação do tumor, de como ele acontece, a gente tem que entender primeiro como é que acontece o crescimento celular normal do organismo, né? Então, a neoplasia. No organismo, verificam-se formas de crescimento celular controladas e não controladas. Isso é a neoplasia. Neoplasia é o quê? Formas de crescimento celular. Só que essa neoplasia, ela pode ser o quê? Controlada pelo organismo, né? Por mecanismos do organismo, ou ela pode ser não controlada, que é no caso do câncer. Crescimento controlado. A gente tem o processo de hiperplasia e metaplasia, né? Que são mediados por mecanismo do próprio organismo, que são a apoptose, né? O controle entre as células, que é o crescimento normal. Elas crescem até um determinado momento e param, por conta dos mecanismos do organismo. E tem os crescimentos não controlados, que são os conhecidos como tumores, que são os processos de displasias e neoplasias. Aqui as neoplasias, elas entram no contexto de serem tumores, né? Além de neoplasia ser o crescimento de um tecido, no contexto do câncer, neoplasia quer dizer o tumor em si. Crescimento celular, hiperplasia é um crescimento celular controlado, né? Ainda a gente não está nas neoplasias que são crescimentos celulares descontrolados. Então, a hiperplasia, eu vou ler o conceito. Pode falar. Alguém está falando? Tá. Eu vou ler o conceito, vou lendo os conceitos que são bem técnicos, mas eu vou explicar, tá? No caso da hiperplasia, é um crescimento celular controlado. Ocorre um aumento na capacidade funcional de um tecido quando é necessário. Então, o que é que eu entendo? Que esse tecido sofre hiperplasia, sofre um crescimento celular quando é necessário. Um exemplo, proliferação do epitélio glandular da mama feminina no processo de puberdade ou da gravidez. Então, deixa eu mostrar o esqueminha aqui para vocês, ó. No processo, na vida normal da mulher, a mama, vamos dizer que essas células aqui são mamárias. Então, a mama tá lá, né, no processo normal e essa mulher engravida. Quando essa mulher engravida, a mama passa por um processo de hiperplasia. Mas a hiperplasia aqui, como vocês conseguem ver, ó, mama normal, deixa eu colocar o coisinha para vocês verem aqui. Mama normal, né, estado pré-gravídico, e mama no momento em que a mulher engravida, né? O que que acontece? Aumenta-se o número de células, ó. As células, elas são do mesmo tamanho, vocês conseguem ver, elas são do mesmo tamanho, mas elas aumentam em número. Então, a hiperplasia é o quê? A hiperplasia é esse processo de crescimento celular em que aumenta-se o número de células. Vocês têm que decorar bem esses conceitos para vocês entenderem mais na frente o que é o crescimento celular descontrolado. Então, a hiperplasia é um tipo de neoplasia, né, de crescimento celular controlado, em que ocorre um aumento do número de células. Para que ocorra um aumento desse número de células, é obrigatório que essa célula seja capaz de sintetizar DNA, né, permitindo a psicocormitose. Basicamente,
essa célula tem que ter um potencial replicativo, que é o caso das células mamárias, células do útero. Elas têm esse potencial de fazerem mitose, que é esse processo, que é esse processo de replicação. Então, a hiperplasia é isso. Diferenciar hiperplasia de hipertrofia. A hiperplasia, ó, como vocês conseguem ver, aqui são as células normais, né? Antes de sofrerem mitose, porque no caso da hiperplasia precisa que essa célula sintetize DNA. Não. A hiperplasia aqui, ó, acontece um aumento do número de células. Aqui eram 4 células. Essas células sofreram mitose, né? Sofreram hiperplasia e viraram 6 células. Isso é um processo de hiperplasia. Processo de hipertrofia, ó, 4 células e continuou 4 células. A hipertrofia é só esse aumento do tamanho da célula, ao contrário da hiperplasia. A hiperplasia aumenta o número de células e hipertrofia aumenta o tamanho da célula. Em relação à metaplasia. A metaplasia também é um crescimento celular controlado, lembrem disso. E ela é o quê? Ela é uma alteração reversível, na qual um tipo celular diferenciado é substituído por outro tipo celular da mesma linhagem. O que está me dizendo aqui? Está me dizendo que um tipo celular é substituído por outro tipo celular, mas da mesma linhagem. Por exemplo, na doença esôfago de Barré, que é a substituição do epitélio escamoso esofágico pelo epitélio glandular do tipo intestinal. Eles são epitélios da mesma linhagem. Eles jamais vai acontecer um processo de metaplasia em que um epitélio esofágico vai ser substituído por um epitélio ósseo. Não vai acontecer isso, tem que ser células da mesma linhagem. Então a metaplasia é isso, ela muda, né? É a alteração, é a substituição de um tipo celular para o outro. Isso acontece geralmente no caso de proteção, para proteger aquele tecido. No caso do esôfago de Barré, o paciente ele tem muito refluxo gastroesofágico, então o esôfago desse paciente não consegue dar conta do trauma, né, do estresse que ele fica sendo submetido, e por isso que há essa substituição para células que são mais resistentes, outro tipo de célula. Aqui mostra bem, células cilíndricas. Aí, por um processo de metaplasia, ó, as células viraram outro tipo celular, mas da mesma linhagem, para poder suportar o estresse, né, do que está sendo submetido àquele tecido. Opa, peraí. E a displasia. Aqui a gente já entra nos crescimentos celulares que não são controlados, tá? Que eles escapam ao reconhecimento do organismo, esse stop do organismo, tá? Então aqui, displasia. Desenvolvimento anormal dos tecidos, dividido, tem grau, né? É graduado em grau leve, moderado ou grave, e que envolve o quê? Problemas de multiplicação e anomalias celulares. Displasia é isso aqui, ó. Problemas de multiplicação e anomalias celulares. O que que acontece? Essas células aqui, ó, cilíndricas, né? Sofrem um processo de replicação, de crescimento celular, mas olha as células que elas originaram, entendeu? São células diferentes dessas células aqui, por isso displasia, é diferente. A célula de origem, ó, é diferente da célula que ela deu, que teve origem, né? Que ela fez a multiplicação. Então, o processo de displasia é isso. Tem uma alteração na relação núcleo-citoplasma. Se vocês prestarem atenção, aqui tem muito citoplasma, aqui tem pouquíssimo citoplasma em relação às outras células de origem. Em relação à membrana basal ou à membrana plasmática, ó, membrana plasmática totalmente, né? Aqui, ó, quadradinhas, e aqui não, totalmente desordenado, o formato é totalmente diferente das células que deram origem. Então, a displasia é isso. Problemas de multiplicação e anomalias celulares. Professora? Oi, pode falar. Só um segundo. Então, no caso, a displasia, ela faz a replicação celular, só que ela sai diferente daquela de origem. Isso. Esse é o que caracteriza a displasia.
Ela é um crescimento Ok, celular, nada. Imagina. Então é assim, né? Então a displasia é isso. Essas são as células de origem e elas deram a origem a células totalmente diferentes delas. Em relação, aqui a gente já entra na classificação das neoplasias. Então, assim, o que a gente viu? A gente viu o processo de hiperplasia, que é o aumento do número de células. Viu o processo de hipertrofia, aqui só para conceituar, né, que é o aumento do tamanho da célula e não de números. A metaplasia é quando um tecido é substituído, uma célula, né, obviamente o tipo de tecido, né, é substituído por outro, só que da mesma linhagem. E na displasia, há problema de multiplicação e anomalias celulares. As células dão origem a outras células totalmente diferentes delas. Aqui a gente vai entrar na classificação das neoplasias. Como a gente já viu os crescimentos celulares, a gente vai entender quais são os critérios morfológicos, né, que são os critérios de forma. Morfológicos são formas, para definir se essa neoplasia é uma neoplasia benigna ou se é uma neoplasia maligna, os critérios de diferenciação. O primeiro critério de diferenciação entre um tumor benigno e um tumor maligno. De novo, eu vou ler o conceito, mas eu vou explicar para vocês direitinho. Comportamento em risco é em relação ao comportamento biológico, né? Os tumores benignos, eles tendem a apresentar o quê? Crescimento lento e expansivo, determinando a compressão dos tecidos vizinhos, o que leva à formação de uma pseudocápsula fibrosa. O que está me dizendo aqui? Está me dizendo, Elisama, os tumores benignos, eles crescem lentamente, mas eles conseguem se expandir. Mas como eles demoram, como o crescimento deles é lento, o que o organismo consegue fazer? Ele consegue fazer a formação de uma pseudocápsula fibrosa, tá? Então, tumores benignos, crescimento lento e expansivo e tem a formação de uma pseudocápsula fibrosa. Já nos casos dos tumores malignos, o que caracteriza? O crescimento é rápido, totalmente desordenado, infiltrativo e destrutivo, o que não permite a formação desta pseudocápsula. O que está me falando? Tumores malignos, crescimento muito rápido, totalmente desordenado. Esse tumor ele tem capacidade infiltrativa, então ele vai infiltrar em outros tecidos e vai destruir também. Então, por conta desse crescimento rápido e desordenado, o organismo não consegue fazer essa formação dessa pseudocápsula. Então, em relação à cápsula, comportamento biológico, cápsula, crescimento ou os tumores benignos possuem cápsula e os crescimentos malignos, né, os tumores malignos, eles não possuem pseudocápsula, essa pseudocápsula fibrosa. Só que aqui no finalzinho fala aqui, mesmo que ela se encontre presente, ou seja, essa pseudocápsula, não deve ser equivocadamente considerada como tal, e sim como tecido mais maligno. Vocês vão ver lá na frente uma ilustração. É porque, às vezes, consegue formar um pouco dessa pseudocápsula, só que como esse crescimento é infiltrativo e desordenado, as células não respeitam o limite. Então, é como se não tivesse essa pseudocápsula. Então, se cai na prova, tumores benignos possuem cápsula, tumores malignos não possuem essa pseudocápsula fibrosa. Essa ilustração aqui mostra direitinho. É uma lesão expansiva bem delimitada do rim esquerdo. Nessa setinha aqui, ó, vocês conseguem ver uma pseudocápsula. Se tem uma pseudocápsula, é o quê? Um tumor benigno, né? Eu consigo ver, ó, bem delimitado, não parece um crescimento desordenado e infiltrativo. Vocês vão ver lá na frente como é que é o infiltrativo. Classificação das neoplasias em relação ao crescimento. Todas as estruturas orgânicas apresentam um parênquima, representado pelas células em atividade metabólica ou em duplicação, e um estroma, representado pelo tecido conjuntivo vascularizado. O que está me dizendo aqui? Está me dizendo que toda estrutura, seja ela um tecido, seja ela um órgão, ela tem o quê? Um parênquima, que é o quê? A parte funcional daquele órgão ou daquele tecido. Só que se tem um parênquima, que é a parte funcional, eu preciso necessariamente que tenha um estroma, porque é o estroma que vai sustentar
esse parênquima. E esse estroma tem que ser formado, né, por tecido conjuntivo vascularizado, porque é essa vascularização que vai levar os nutrientes para aquele tecido óbvio. Aí era só para conceituar. Em relação ao crescimento, os tumores também têm essas estruturas, né, o parênquima e o estroma, sendo que os tumores benignos, por exibirem crescimento lento, como a gente já viu, possuem estroma e uma rede vascular adequada. Tumores benignos, como esse crescimento é lento, o que o organismo consegue fazer? Como, né, o tumor é um tecido, são células, o organismo também consegue ocasionar o crescimento dessas estruturas, desse parênquima e desse estroma vascularizado adequado para suprir ali aquele tumor. No caso dos tumores malignos, observa-se pela rapidez e desorganização do crescimento, como a gente já viu, que eles apresentam uma desproporção entre o parênquima tumoral e o estroma vascularizado. Então, o que está me dizendo aqui? Tem muito parênquima para pouco estroma vascularizado, entendeu? Então, tem pouco estroma, muito parênquima tumoral e pouco estroma vascularizado, porque o organismo não consegue dar conta de produzir essa rede vascular, né? Esse estroma vascular adequado. Então, oi, pode falar. É que eu não tô conseguindo ouvir a senhora. Tá muito longe pra mim o microfone. Sério? Eu não tô entendendo. Meu Deus. Sim, eu tava conseguindo, mas agora eu não tô. Será que é minha internet? Eu acho, não sei, porque tu tava ouvindo antes? Eu vou sair e vou voltar. Isso. Pra ver se normaliza então. Tá bom, então. Tchau, obrigada. Nada. Então aqui, para quem está continuando, crescimento, em relação ao crescimento, tumores lentos, ou tumores benignos, crescimento lento, possui estroma e uma rede vascularizada. Tumores malignos, rapidez e desorganização do crescimento, então eles apresentam essa desproporção do parênquima tumoral e o estroma vascularizado. Aqui a gente consegue ver nesse esqueminha, ó, tumor benigno. Tá vendo como ele é bem organizado, ordenado, apesar de ser uma neoplasia, né? E o tumor maligno, olha a característica infiltrativa, ele não respeita os limites. Aqui provavelmente tem uma pseudocápsula fibrosa, entendeu? E aqui mesmo se tivesse, o tumor maligno não respeita, então é como se não tivesse a pseudocápsula. Aqui é um processo de metástase, mas eu vou falar mais na frente, deixa eu passar aqui. Tá, em relação à mitose. No caso dos tumores, o número de mitoses está inversamente relacionado com o grau de diferenciação. Tá. Nos tumores benignos, o que acontece? As mitoses são raras, ou seja, o processo de replicação, multiplicação dessa célula é pequeno e tem aspecto típico. Quando eu falo aspecto típico, eu quero dizer que essas células são parecidas com as células de origem delas. Entendeu? As células são todas iguais, são todas parecidas. Enquanto que nas neoplasias malignas, as mitoses são em maior número, né? Porque a gente sabe que o crescimento é desordenado, então tem muitas mitoses ao mesmo tempo. E elas são atípicas. Elas quem? As células são atípicas. São diferentes daquelas que as deram origem. Então, cada vez elas são mais diferentes. Então, tumores benignos, pouca mitose. E as células são típicas, né? São parecidas entre elas. Neoplasias malignas, mitoses em grandes números e as células têm características atípicas. Elas são totalmente diferentes umas das outras. Aqui é um... Professora? Oi, pode falar. Então, nesse caso, em relação à mitose dos tumores malignos, quando fala que ocorrem maior mitose em células atípicas, quando se fala de atípica, está falando que ocorre uma displasia? Isso, é um tipo de crescimento celular, exatamente. Ah, tá. Tá bom. E aqui é só um esqueminha da mitose mesmo. Mais lá na frente a gente vai aprender na próxima aula, se eu não me engano, sobre os agentes antineoplásicos, né, que são utilizados para terapia de paciente oncológico.
E alguns pacientes, e alguns desses antineoplásicos, eles agem em ciclos específicos. A gente vai aprender na próxima aula. Ou tem alguns que agem, né, no ciclo de mitose inteiro. Então aqui é só para ilustrar a mitose. Ó. Uma célula sofreu mitose, ó, replicou DNA, ó, replicação do DNA. E essa replicação do DNA aconteceu depois da mitose. E essa célula é igual à célula que deu origem a ela. 2 células diploides. Classificação das neoplasias no que se refere à produção, à capacidade de produzir antígeno. O que é o antígeno? Antígeno é aquela substância que faz com que o sistema imunológico produza alguma reação, né? Que é quando você é acometido, seja com a doença viral, bacteriana, ou no caso dos tumores, eles produzem, né, os antígenos. Então, as células dos tumores benignos, por serem bem diferenciadas, quando eu falo bem diferenciadas, eu não quero dizer que elas são diferentes, tá? Eu quero dizer que elas são muito específicas. É porque são termos da biologia celular que deixam a gente um pouco confuso. Mas quando eu falo que as células dos tumores benignos, por serem bem diferenciadas, quer dizer que elas são muito específicas, né? Que a gente estava vendo, elas são muito específicas e são iguais. Elas não apresentam capacidade de produzir antígeno. Então, o tumor benigno não produz antígeno. Já as células malignas, pouco diferenciadas, então eu quero dizer que elas são pouco específicas, então elas podem ter uma variedade enorme de forma, né? Elas têm essa propriedade, embora raramente, né? Então, tumores malignos, células malignas, elas têm essa capacidade de produzir antígeno, embora raramente. E esses antígenos que são utilizados por diagnóstico precoce, né? No caso muito utilizado para identificar a hiperplasia prostática, né? No homem, a gente usa esse marcador, esse antígeno, que o tumor, ele fabrica, né? Fabrica não, sintetiza. Em relação à metástase. A metástase, o que ela é? A metástase é a capacidade da célula, né, do tumor, dele invadir outros tecidos, né? Então, é a capacidade invasiva à distância. Então, as duas propriedades principais das neoplasias malignas são capacidade invasivo-destrutiva, a gente vê que ele se infiltra, local, né? Tanto local e depois a produção de metástase, que é essa produção de invasão, né? Essa metástase, ela acontece, ó, por via sanguínea ou via linfática. E por definição, a metástase constitui o crescimento neoplásico à distância. Então é isso. Neoplasias malignas produzem metástase, que é essa invasão de outros órgãos e outros tecidos distantes, né, através da via sanguínea e via linfática. E os tumores benignos não têm essa, né, como é que eu digo? Não tem essa característica, né, metástica, não tem. Aqui é uma ilustração, ó, o tumor original. E ele está fazendo o quê? Uma metástase via sanguínea, né, que é um vaso sanguíneo, uma veia, via sanguínea e formando um tumor secundário, seja em outro órgão, seja em outro tecido. Aí aqui é só um esqueminha de basicamente o que a gente falou sobre a classificação das neoplasias. Capacidade de, né, a cápsula ter ou não cápsula fibrosa, no caso do benigno é frequente, no caso do maligno não tem cápsula pseudofibrosa. O crescimento celular no tumor benigno é lento, expansivo e bem delimitado. No maligno, rápido, infiltrativo, não respeita limites, né, e pouco delimitado. Morfologia. Quando eu falo morfologia, eu estou fazendo relação com as células, né, daquela neoplasia, daquele tecido, daquele tumor. Então, a morfologia das células, elas, no caso do tumor benigno, as células que são originadas no processo de mitose, elas são semelhantes à sua célula de origem. Raras e típicas, né? Raras e parecidas, normais, digamos. E no caso do tumor maligno, a morfologia das células são diferentes, frequentes e atípicas, né? São diferentes, atipia já é ser diferente. Em relação a produzir ou não antígeno, tumor benigno não produz antígeno, tumor maligno há produção, embora rara, como a gente viu, mas há produção de antígeno.
E o tumor benigno não tem capacidade de metástase, e o tumor maligno sim, tem capacidade de metástase. Baseado já nessa classificação, a gente vai entrar aqui já no processo de oncogênese. Onco, né, de câncer, tumor, e gênese de origem. A gente vai entender mais ou menos como acontece essa oncogênese, esse processo carcinogênico no paciente. A oncogênese, ela é um processo anormal de multiplicação celular, como a gente já viu, que foge total ou parcialmente ao controle do organismo. O organismo não consegue controlar esse crescimento. Pode ser através de mutações espontâneas. Quando eu falo de mutação espontânea, é porque, por algum motivo desconhecido, essa célula fica mutada, né? E acaba virando um câncer, multiplicando e virando um câncer. Pode ser por mutações espontâneas, né? Que a gente não sabe de onde veio. E ela pode ser também por conta de exposição a agentes carcinogênicos, que a gente vai ver mais lá na frente quais são esses agentes. A causa, né, do câncer é multifatorial, então está diretamente relacionado com o sexo, como a gente viu, acontece mais em homens. Está muito relacionado à idade, acontece mais com pessoas mais velhas. Dependendo das peculiaridades do câncer, né, tem a sua faixa etária, mas no geral acontece com pessoas mais velhas. Predisposição genética, a gente sabe que fator familiar, fator genético é fator de peso, né, para o processo de oncogênese. E exposição a esses agentes que eu já tinha falado, né, carcinogênicos ambientais, que podem ser químicos, físicos e biológicos. O câncer, ele tem um tempo indeterminado, então ele pode o quê? Ele pode se formar, demorar muito para se formar, demorar anos. Ou ele pode aparecer de repente. Depende muito do organismo, né, da pessoa, do seu sistema imunológico no geral. Então, aqui é uma ilustração de como acontece o processo. Ó, primeiro aqui é um tecido normal, né, dito normal, com células normais, do mesmo tamanho. E essa célula precisa fazer um processo de replicação normal, um processo de mitose, ó, divisão celular. Células normais crescem, se reproduzem e morrem. Esse é o ciclo normal. Só que aqui o que acontece? A célula sofre a ação dos agentes carcinogênicos. Por conta dessa ação desses agentes carcinogênicos, ó, veio uma célula normal e veio uma célula mutada. Essa célula mutada, a célula normal, ela se multiplicou e formou células normais, né, sem gene mutado. E as células anormais, que são as células mutadas, formaram várias outras células mutadas que acabaram formando um tumor. Células mutadas invadem outros tecidos e órgãos, que já é uma metástase, né? Então, assim, o processo de oncogênese, ó, acontece oncogênese física, oncogênese química e biológica. A física, ocasionada pelo quê? Energia radiante solar ionizante, né, gente? Principalmente, ó, os cânceres de pele, raios UV, exposição sem protetor solar, né? Ou quem trabalha, né, com construção, essas coisas. O que acontece? Esse aqui, ó, é o agente carcinogênico físico. Esses aqui. Aí, o que esses agentes fazem? Eles têm a capacidade de induzir mutações. E eles podem ser com efeito direto ou indireto. O efeito direto, essa energia causa lesão direta no DNA. Ele não precisa de mais nada. Ele mesmo sozinho altera o DNA, causa uma lesão na célula e faz com que ela se mute. Efeito indireto. Ao invés de ele causar uma lesão direta no DNA, ele mesmo, não, ele produz, ó, radicais livres. E esses radicais livres que vão fazer essa lesão no DNA. Ou também o efeito indireto pode ser imunossupressão, né? Ele pode produzir radicais livres ou produzir uma imunossupressão no paciente. E essa imunossupressão, né, o paciente imunodeprimido, ele não consegue, barreira, né, o hospedeiro não dá conta dessa lesão no DNA, não consegue responder. Então, a oncogênese física induz mutação no DNA. Pode ser essa indução pode ser de forma direta ou pode ser de forma indireta pelos radicais livres ou por imunossupressão. Os exemplos de cânceres, né, que tem essa questão física, né, dos raios.
câncer de peles, raios UV, câncer de pulmão, no caso dos mineiros, que são aqueles trabalhadores que trabalham em mina, né, exposição, sei lá, os metais pesados, né, essas coisas. E no caso de leucemias, que são os sobreviventes de acidentes nucleares. Oncogênese química. Na oncogênese química, tem que ocorrer dois fatores. Tem que ter um fator de iniciação e um fator de promoção. O que é esse fator de iniciação? Uma condição genética ou hereditária, né? Tanto faz. É genética ou hereditária. Então, essa célula, o fator iniciador ou carcinogênico que causa dano ou mutação a essas células. Essas células iniciadas permanecem latentes até que sobre elas atuem os agentes promotores. O que está me dizendo aqui? Eu tenho uma condição hereditária, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama. Eu já tenho um fator iniciador, né, desse câncer, já tenho uma mutação na minha célula. Só que isso não é um fator determinante para que eu tenha um câncer, né? Essa célula iniciada, por conta da minha condição genética hereditária, ela permanece latente, permanece em repouso, né? Até que sobre elas atuem agentes promotores. Quais são esses agentes promotores? Coloquei alguns aqui, tá? Só alguns, tem muito mais. Está relacionado a estilo de vida, ó. Etilismo, né? Tabagismo, exposição solar e HPV. Então, por exemplo, minha mãe teve câncer de pele. Eu já tenho um fator iniciador na minha célula, né? Já está mutada. Só que essa célula está latente. Só que eu me exponho regularmente, todos os dias, ao sol, sem protetor solar. O que vai acontecer? A promoção estimula o crescimento da célula que sofreu mutação, podendo ocorrer a qualquer momento após a iniciação da célula, né? O processo de carcinogênese. Então, eu tenho um fator iniciador e eu, né, me expus, né, qualquer um desses fatores aqui e ocasionou um processo de carcinogênese nessa célula que estava até então latente. Então, a oncogênese química, ela acontece assim. Oncogênese biológica. Incorporação do DNA ou RNA viral ao núcleo da célula hospedeira para a reprodução do vírus. O que está me dizendo aqui? Está dizendo que eu me expus a algum agente biológico, ó, a gente pode ver aqui HPV, vírus da hepatite B, Helicobacter pylori, que na verdade o Helicobacter é uma bactéria, mas ele também entra como oncogênese biológica. Então, esses vírus, essas bactérias, eles incorporam no DNA da célula e faz a célula trabalhar para eles, né? Eles vão produzir outras células nessa fase de mitose, né? Outras células com esse RNA ou esse DNA viral já. Então, há uma ativação desse proto-oncogênese, que é a estimulação da proliferação celular. Essa oncogênese biológica, ela ocorre pela exposição ao que? HPV, esse Epstein-Barr, né? Que é o linfoma de Burkitt, doença de, nem sei falar essas palavras, e carcinoma de nasofaringe. E o vírus da hepatite B, o retrovírus, no caso da leucemia, e a Helicobacter pylori, que é uma bactéria, né, mas ela está associada ao câncer de estômago. Então, a oncogênese biológica é assim. Aqui é só a título de curiosidade sobre a epidemiologia do câncer. Em mulheres acontece mais o que? Câncer de mama, seguido pelo câncer do colo do útero, né? Que um fator de risco altíssimo é a exposição HPV, que é um vírus. Seguido do câncer de pele e o câncer de colo, junção reto-sigmoide de reto. Câncer masculino acontece mais de próstata, seguido do de pele, colo, junção reto-sigmoide reto e por último traqueia, brônquios e pulmões. No caso de crianças e adolescentes, ó, tem um padrão diferente dos adultos. Os cânceres, eles são menor período de latência, crescimento mais rápido e mais invasivo. Só que, por outro lado, né, melhor resposta ao tratamento. No caso das leucemias, né, acontece mais em criança, linfóide mieloide e os linfomas. Então é isso, gente. Nossa aula de hoje foi essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar agora, tá? Deixa eu voltar aqui.
Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. A gente está gravando essa aula e a gente vai disponibilizar numa página no YouTube para vocês assistirem, né, a qualquer momento, até no momento de estudar mesmo, fazer a prova. Tá bom? Eu gostaria de lhe perguntar, esses slides vão estar colocados em qual plataforma? Se vocês quiserem, eu envio direto pro e-mail, não tem problema. Eu quero que envie para mim, porque eu não consigo assimilar muita coisa assim só no slide não, entendeu? Eu preciso imprimir. Entendi. Tem assim, ó, a gente está disponibilizando, não sei como é que, porque eu não tô no grupo ainda, não tô no grupo com vocês, né, com os alunos. Aí eu sei que a gente eu desenvolvi a apostila também, né? Mas aí se vocês quiserem só o slide e a apostila, vocês podem falar que a gente envia. Então eu vou enviar por e-mail. Aí, no caso, como eu não estou no grupo, eu vou pedir para vocês falarem com o coordenador pedagógico, que é o Gil, que ele está no grupo. Aí vocês só chamam ele e dá o e-mail da turma que eu envio o slide da aula, tá? E eu vou fazer assim, gente. Como tá tendo o caso de, às vezes, a imagem ficar ruim, eu vou enviar o slide antes da aula, tá? Para vocês terem acesso, baixarem. Para caso ocorra, sei lá, um problema de imagem, vocês só conseguirem me ouvir, vocês conseguirem acompanhar aí com o slide em mãos mesmo, tá bom?